Olá pessoal do Super FC, o papo hoje é sobre Copa América e para falar sobre essa competição que vai começar daqui a um mês e Belo Horizonte é uma das sedes, está com a gente aqui o Thiago Januzzi, que é o gerente geral de competições do Comitê Organizador Local da Copa América. Obrigado pela presença, pela disponibilidade, Thiago. Eu quero te perguntar um pouco de como está essa organização dessa competição há um mês do pontapé inicial. E muito do que a gente deve vivenciar agora foi aquilo que aconteceu na Copa do Mundo em 2014, esse clima de estrangeiros por aqui, acompanhando a competição. O que há de semelhanças e diferença nessa competição, na Copa América, que é uma competição mais regional, mas que tem toda essa integração de festa que o sul-americano muito gosta? Primeiramente, obrigado pelo espaço, Thiago. Como você falou, a gente está a 30 dias do começo da competição, então na reta final dos preparativos e super ansiosos para que o evento comece logo. A Copa América ela vem complementar um ciclo de eventos esportivos no país super virtuoso. Depois Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro, Copa das Confederações, que a cidade de Belo Horizonte também recebeu, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, que BH também foi sede de partidas do torneio de futebol. A Copa América agora em 2019 complementa esse ciclo de grandes eventos que o país vem recebendo. Como você mencionou, a expectativa é que seja algo similar ao que foi na Copa do Mundo, uma festa dos torcedores. A gente tem um fluxo de estrangeiros bastante relevante vindo para o país, Belo Horizonte, consequentemente. A gente tem jogos de Argentina, Uruguai, Paraguai, Equador, Japão, Bolívia e Venezuela, enfim. A gente espera que todo esse público venha para a cidade para celebrar a festa do futebol sul-americano. Legal. E como é que está a venda de ingresso? Esse um mês agora que deve aumentar um pouco mais a quantidade de compra pelo torcedor e principalmente que Belo Horizonte vai estar cheio o Mineirão? Sim, a gente tem grandes jogos previstos para o estádio. Com a vinda de grandes craques mundiais para cá, acho que o interesse do público é sempre grande. Então, a expectativa de ver um Messi, Suárez, Cavani jogando aqui em terras mineiras aumenta muito mais a procura pelos ingressos. A gente já está no terceiro lote, que foi lançado no final do mês de abril. As vendas indo muito bem, nos surpreenderam, a gente está contente com o ritmo. A gente tem a partir de amanhã nos centros de ingressos o início das vendas físicas, que antes os centros de ingressos que foram abertos no final de abril estavam disponíveis apenas para a troca dos ingressos comprados online, agora eles servirão também para a compra de ingressos físicos. Então nessa reta final a gente está nos últimos preparativos e orienta o público que quer ir no Mineirão assistir os jogos, que não deixe para a última hora porque vão ter filas e a procura está sendo muito grande. Eu acredito que talvez o jogo da semifinal, que pode ser o Brasil, seja o mais procurado atualmente? Sim, definitivamente. É um jogo de grande procura, naturalmente falando. Então, independente de termos ou não o Brasil, é uma partida super demandada pelos torcedores do mundo como um todo, não só do Brasil, mas essa expectativa de ter a seleção jogando essa semifinal aqui em Belo Horizonte aumenta ainda mais a procura pelo público brasileiro. A maioria dos ingressos está sendo comprada aí pelos brasileiros mesmo ou tem muito sul-americano vindo para cá ou até de outros países fora da América do Sul? A procura por ingressos nos surpreendeu nesse sentido. Obviamente os brasileiros são os maiores compradores, seguidos pelos argentinos, mas colombianos, chilenos, peruanos também estão muito interessados na competição. E a gente tem público vindo também da Ásia, obviamente, muito por conta dos nossos convidados dessa edição, Japão e Catar, mas europeus, norte-americanos, a gente vê público de todo mundo. Uhum. A gente tinha assim uma certa rotina de jogos da Copa do Mundo, tanto aqui em Belo Horizonte como em outras cidades, do torcedor se deslocar para o estádio de transporte público, existia um raio de separação do estádio para que o torcedor parasse um pouco antes e fosse caminhando até o estádio. Como é que vai ser a preparação quanto a isso na Copa América? Vai ser uma coisa similar também ou vai ser algo mais parecido com o que acontece em jogos normais aqui de clubes de futebol? Não, a dinâmica do evento ela segue o que foi praticado nos grandes eventos aqui, como Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. A gente encoraja todo o público interessado, todo torcedor que vai ao Mineirão que utilize o transporte público. A gente terá, sim, um perímetro no entorno do estádio onde as vias estarão bloqueadas e as pessoas não conseguirão acessar com veículos. Os estacionamentos do estádio eles estarão voltados para a operação, para as delegações e não para o público em geral. Então, o transporte público é definitivamente o melhor caminho para chegar no Mineirão. E com relação à questão da segurança também, que é uma preocupação até do governo federal, que baixou
recentemente uma portaria para proibir a entrada de torcedores violentos de outros países. A gente sabe que ali existe um sistema no aeroporto para poder barrar esses torcedores. Mas como é que faz na hora da chegada do torcedor no estádio? Vai ter detectores de metais, como aconteceu na Copa do Mundo? É uma preocupação de vocês essa questão da segurança? Para a gente é muito importante essa parceria com o governo federal, então todo o trabalho que eles realizam nas fronteiras é sempre de muito valia para o evento como um todo. E a gente conta muito com eles, não só nessa atuação, mas também na atuação nas vias públicas, no entorno dos estádios. E do perímetro de segurança do estádio para dentro, nós vamos cuidar, sim, da segurança de todos os torcedores. Teremos revista, checagem de ingresso, enfim, todo o aparato e procedimento de segurança necessário para um grande evento como esse. Vai ter detector de metal? Sim, sim. Vai ter aquele mesmo padrão, então, que todo mundo foi na Copa do Mundo, passou, porque hoje, normalmente, nós não temos esse detector de metais, existe a revista, mas não tem. Tem diferentes tipos de aparatos de detecção de metal, de segurança, e todos esses tipos serão utilizados na competição. Entendi. Com relação à hospitalidade, existe muitas coisas preparadas tanto para aqueles ingressos mais caros como aqueles ingressos mais baratos. O Mineirão a gente tem a Esplanada, que é um espaço amplo ali que dá para fazer várias ativações. O que vocês estão preparando quanto a isso? O intervalo de preços de ingressos e tipos de ingressos é muito amplo, justamente para atingir todo tipo de torcedor. Então a gente tem preços de ingressos que variam de R$ 120 até os camarotes que têm valores muito mais elevados. Mas como eu disse, para todo tipo de público. E a Esplanada eu acho que vai ser um diferencial no evento também, onde os parceiros, patrocinadores da competição fazem ativações junto ao público e também com algumas atrações pré-jogo para atrair o público mais cedo para o entorno do estádio. Diferentemente da Copa do Mundo, na Copa América, quem foi contratado para poder operar o estádio é a própria administradora hoje do estádio, né? Essa foi uma premissa que o comitê organizador adotou desde o começo dos seus trabalhos, que é aproveitar a força de trabalho que existe em cada um dos estádios. Então, até mesmo na seleção dos estádios, buscou-se aqueles que possuem operações frequentes, ou seja, já operam semanalmente jogos de campeonatos regionais, campeonato brasileiro, campeonatos sul-americanos, e aproveitar esse know-how foi muito natural para a gente. Foi um pensamento direto que a gente teve na hora de selecionar os estádios e fazer a contratação de quem vai trabalhar durante o evento. A partir de agora, falta um mês para a competição, Mineirão, o primeiro jogo, se não me engano, é no dia 16, Uruguai e Equador. Passa a ter uma gestão compartilhada da Copa América, do comitê organizador, com a gestão do estádio e com os clubes ali, inclusive porque tem alguns jogos que vão ser realizados nesse período. Sim, o comitê, como a gente vem falando desde o começo, tem como premissa interferir minimamente na vida dos estádios. Obviamente a gente precisa começar os trabalhos porque existem montagens e estruturas que são postas especificamente para o evento, que o comitê provê, e isso demanda um pouco de tempo. Então, a gente já tem equipe trabalhando no estádio, interagindo com a equipe do Mineirão no dia a dia, dentro da instalação, e conforme a gente se aproxima mais ainda do evento, essas montagens se intensificam. E como eu falei, a gente vai interferir minimamente, tanto é que algumas partidas ainda vão ser realizadas no estádio nesse período. A gente tem aqui nesse período 3 jogos do Cruzeiro marcados para lá, para o Mineirão, né? Contra a Chapecoense e contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, tem um jogo contra o Fluminense também. A princípio, esses jogos acontecem normalmente ou até quando você tem que decidir se isso? Não, a gente tem feito um trabalho muito minucioso de análise, especialmente dos gramados, para que eles cheguem em alto nível para a Copa América. E a gente tem encontrado gramados de muita qualidade no Brasil, o que nos deixa muito tranquilos de permitir algumas partidas no estádio. Ainda assim, são necessários alguns manejos nos gramados que às vezes demandam tempo. Então isso a gente analisa caso a caso para ver a necessidade de retirar ou de realocar uma partida ou outra naqueles estádios. Aqui no Mineirão pode ser que a gente tire uma partida, mas como eu disse, interferir minimamente na vida do estádio e do próprio clube, na verdade. Então, o gramado, a gente tem muita confiança que ele vai chegar muito bem para a Copa América com a carga de jogos que a gente tem prevista para ele. E essa decisão tem que sair, sei lá, até 10 dias antes para poder mudar de estádio, normalmente 10 dias antes da partida? Sim, na verdade o estádio ele precisa ser indicado 10 dias antes, e como ainda não tem a indicação feita, nos dá flexibilidade para fazer essa decisão com tranquilidade. Isso vale também em todas as praças, né? Sim, não só sim. aqui. Todos os estádios têm essa dinâmica de análise do gramado e da carga de uso em cima dele. Uhum. E como é que fica aí o trabalho de recepção das seleções que vão jogar aqui no
no Brasil vão vir para cá, elas vão fazer um papel meio que itinerante ou vão ter locais fixos, assim? Aqui na Copa do Mundo a Argentina ficou aqui na Cidade do Galo, o Chile ficou na Toca da Raposa. Como é que vai ser esse trabalho de recepção das seleções? É uma dinâmica um pouquinho diferente do que foi na Copa do Mundo, por exemplo, onde as seleções elas tinham uma base fixa durante toda a competição. Era uma competição um pouco mais longa, com um período maior de duração, ao contrário da Copa América, que a gente costuma chamar de competição de viagem. Ou seja, as seleções elas vão viajar sempre depois das suas partidas para a sede seguinte, onde elas vão jogar. Então, nenhuma terá base fixa no país. Todas elas vão utilizar as instalações oferecidas pelo comitê organizador local em cada uma das cidades sedes. Um hotel e um campo de treinamento pareado com esse hotel para suas atividades diárias antes das partidas. O hotel e o centro de treinamento já estão definidos aqui. A gente teve aqui na Copa do Mundo o próprio Independência foi utilizado, o Sesc Venda Nova. Você já definiu esses locais? A gente ainda está dependendo da agenda das delegações, então depende de que horas que eles voam, que momento do dia que eles querem treinar para fazer essas alocações dentro dos locais de treinamento. Mas as nossas parcerias são muito fortes com os clubes locais, tanto aqui em Belo Horizonte como em todas as outras cidades sedes da competição. Então a gente conta muito com essas instalações para receber as seleções no mais alto nível aqui. Normalmente também tem credenciado um hospital, referência, né? Isso tudo para, se acontecer alguma coisa, vai direto para lá. Toda operação de serviços médicos, não só para atender as delegações, mas todo o staff que trabalha envolvido na organização do evento, tem mapeado até hospitais de referência na cidade que são já designados para que em alguma ocorrência sejam acionados pelo comitê organizador local. De que forma vocês querem que essa Copa América seja conhecida, fique marcada? O Brasil recebeu a competição 4 vezes, essa é a 5ª vez, a última foi em 1989. Qual que é a mensagem, o que vocês vão querer trazer assim Claro que o Brasil vai tentar buscar o título, tentar conseguir essa competição aqui dentro de casa, que não conseguiu, por exemplo, na Copa do Mundo. Qual que vai ser a cara dessa Copa América do Brasil? A competição volta ao Brasil depois de 30 anos, como você bem disse, e a nossa mensagem, o nosso objetivo está estampado no slogan da competição. A gente quer vibrar o continente, a gente quer fazer uma festa do futebol sul-americano com todos os torcedores presentes nos estádios brasileiros que estão no mais alto nível, depois dos grandes eventos que a gente recebeu, e prontos para receber os fãs do futebol em alto nível aqui no país. Lembrando que são 3 grupos, né? No grupo A, Brasil, Bolívia, Venezuela e Peru. No grupo B, Argentina, Colômbia, Paraguai e Catar, que é um dos convidados. No grupo C, Uruguai, Equador, Japão, convidado, e o Chile. Então são os 10 clubes, as 10 seleções sul-americanas, mais 2 convidados, esses grupos de 4 equipes, classificando os 2 primeiros de cada grupo para as oitavas de final, mais os 2 terceiros colocados. Essa que é para as quartas de final. Para as quartas de final, desculpa. Quartas de final, semifinal e a decisão que vai ser no Maracanã. A expectativa do Maracanã, que não recebeu aí uma final de Copa do Mundo do Brasil, está muito grande por lá. E como é que está a gestão também do estádio, que passou por uma reformulação agora recente? A expectativa é sempre grande de receber a seleção brasileira. Ela passou por lá na Copa das Confederações, infelizmente não passou na Copa do Mundo, mas esteve por lá nos Jogos Olímpicos. Então sempre há uma expectativa do torcedor brasileiro em receber a seleção brasileira na sua praça, e o público carioca, obviamente, quer vê-la no Maracanã porque será o palco da grande final. Nós, como comitê organizador, na verdade, temos que preparar todos os palcos, independente da seleção que vai passar por eles, para que a gente possa recebê-los no mais alto nível. E no Maracanã nada mudou desde então, assim, nossa relação com o estádio continua a mesma, como eu disse, assim como no Mineirão a gente já começou a interagir com o operador do estádio, com os prestadores de serviços, para mapear e preparar toda a operação para a competição daqui a 30 dias. Tá certo, Thiago. Eu queria te pedir só para mandar um recado para o torcedor que ainda não sabe se vai ou não vai ainda nessa competição, aproveitar esse período que não vai ter campeonatos, né, nacionais, para poder curtir, aproveitar um pouco esse período, que até coincide aí com o período de férias também. Bem dito por você, é um período onde não há outras competições em paralelo. A Série A, a Série B do Campeonato Brasileiro vão paralisar nesse momento, então esse eu acho que será o grande atrativo do futebol no país. Então a gente convida o torcedor brasileiro, o torcedor mineiro a comparecer aqui ao Mineirão, mas também em todas as outras praças, porque a gente entende que os maiores craques sul-americanos
que despontam no futebol mundial estarão aqui no país, no Brasil, atuando em solo brasileiro. Muitas vezes a gente não tem a oportunidade de vê-los atuando porque estão na Europa há muito tempo. Então, é uma oportunidade única de ver craques que podem vir para a Copa América como Messi, Suárez, Rames Rodrigues, Neymar. Enfim, eu acho que a nata do futebol mundial vai estar em solo brasileiro e o público não pode perder essa oportunidade. Os ingressos estão à venda no site copaamerica.com e também a partir de amanhã nos centros de distribuição de ingressos poderão ser comprados fisicamente. Aqui em Belo Horizonte é no Boulevard Shopping, que é na região nordeste, né, da capital, no horário comercial do shopping, entre 10 e 10 horas da noite. É uma boa opção. O torcedor que queira comprar ali já pega, já compra, não tem aquela taxa de conveniência, né? Então tá certo, pessoal, muito obrigado. Obrigado, Thiago, e até a próxima.